Gênesis 13:7. Levante sua Bíblia, por favor. Diga assim comigo: meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fala comigo. Eu preciso ouvir tua voz. Que a tua palavra traga força para mim, direção. Que eu ouça nessa noite o que eu preciso para mudar de vida. Usa a boca do teu servo e me dá entendimento para compreender, em nome de Jesus, amém. Eu queria que você entendesse uma coisa. A fé, ela é algo extraordinário. A fé pode tudo, não há limites para a fé. Nós temos pessoas aqui que estavam para morrer e venceram uma doença grave por meio da fé. Nós temos pessoas aqui que chegaram quebradas, humilhadas, envergonhadas, no fundo do poço, e por causa da fé se levantaram. Há pessoas aqui que tinham familiares perdidos, ou ela mesma era uma pessoa perdida, e Deus transformou. Quem pode confirmar isso? Deus já te respondeu e te abençoou por meio da fé. Faz assim com a mão, dá uma olhadinha para trás aí vocês, vira o pescoço um pouquinho, levanta a mão aí quem já foi abençoado aqui. Então, a fé funciona. Abaixa as mãos, por favor. A fé, ela é um poder sobrenatural. Mas não cometa o erro de pensar que a fé é só para você ser abençoado. Não cometa o erro de pensar que a fé é só para você ter vantagens de Deus. Eu quero hoje te fazer uma proposta para você mudar de vida e andar com Deus. Hoje nós vamos aprender mais com o Pai na fé. Nós vamos falar sobre a diferença da fé de Abraão e a fé de Ló. Duas pessoas que tinham uma fé diferente um do outro. Ló, tio e pai de Ló. Abraão, tio e pai de Ló, porque o pai de Ló morreu e Abraão tomou Ló como filho. Ele viveu com Abraão durante muito tempo, mas não teve a fé abraâmica. E eu queria que hoje você pesasse: quem é você? Que tipo de fé você tem? A de Abraão ou a fé de Ló? Vamos ler Gênesis 13, versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Olha para mim, por favor. As pessoas que têm a fé como a de Ló, elas sempre estão fazendo escolhas erradas, porque elas escolhem pelos olhos, não com a direção de Deus. Quando Deus falou com Abraão: Abraão, larga a sua terra, a sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão partiu e começou a caminhar na fé. O seu sobrinho Ló estava do lado dele. Viu como Deus abençoou Abraão, viu que Deus falava com Abraão. Ló é aquele tipo de pessoa dentro da igreja que Deus não fala com ela.
Deus falava com Abraão, mas não falava com Ló. Triste coisa é Deus não falar com você. E Deus não quer falar com você só através da boca do bispo, do pastor. Deus quer falar direto com você. Mas Deus não fala com quem não dá ouvidos. Deus não fala com quem não dá ouvidos para Ele. Deus não perde tempo falando com alguém que ignora a palavra dEle. Abraão valorizava o que Deus falava. A palavra de Deus tinha peso na vida de Abraão, mas na vida de Ló não. E quando Ló ganhou dinheiro e ficou rico, na cabeça de Ló ele estava bem e não precisava mais de Abraão. E quando Abraão falou, nossos pastores estão brigando, era para Ló falar assim, meu tio, fica tranquilo, eu vou conversar com os pastores, mas não vamos nos afastar não. Essa deveria ser a reação dele. E se fosse para tomar uma atitude, ele poderia falar, tio, escolhe o senhor primeiro, escolhe primeiro. Mas ele não reconhecia, ele não valorizou a vida que Abraão tinha com Deus, a história de Abraão com Deus. Então ele fez uma escolha. E Deus é assim, Ele deixa nós escolhermos, Ele só não isenta da responsabilidade de colher os frutos daquilo que nós estamos escolhendo e plantamos. Você pode falar a verdade, você pode mentir, você pode fazer a coisa certa e fazer a coisa errada, é você que escolhe, mas é você também que colhe o que você está plantando. A fé de Ló é aquela fé de se encantar com o que vê. A fé de Abraão é de seguir o caminho de Deus, a direção de Deus. Quando você tem a fé de Abraão, você não faz nada sem a direção de Deus, é Deus que fala com você. E quando Deus fala, todo mundo pode dizer, não vai dar certo, você vai dar certo. Se todo mundo diz não vá, você vai, porque Deus mandou você ir, dar certo. Se Deus falar não vá, você não vai, ainda que todo mundo mande você ir. A fé de Abraão é uma fé diferenciada. A fé de Abraão é uma fé que agrada tanto a Deus, que tem pessoas que saem da sua vida, mas quem perde são elas, não é você. Tem pessoas que saíram da sua vida e até te deram um prejuízo financeiro, mas graças a Deus por isso, porque te abençoou muito, te deu paz e te abençoou espiritualmente falando. E o dinheiro que você perdeu, o prejuízo que você teve por causa dela ou delas, você não está preocupado, porque Deus te recompensa muito mais. Quando você tem a fé de Abraão, quem se afasta de você é que perde, e quem fica com você é que ganha. Abençoado é quem te abençoar, amaldiçoado é quem te amaldiçoar. Quando você tem a fé de Abraão, você não depende de homem nenhum, de ser humano nenhum, você depende de Deus. Amém? É a fé abraâmica. Quem quiser ficar com você, ótimo. Quem não quiser, vá com Deus, porque quem está com você não sai do seu lado, nem de dentro de você, é Deus. Essa é a fé de Abraão. A fé de Abraão fez com que Ló precisasse de Abraão várias vezes, mas Abraão não precisou de Ló. Na cabeça de Ló, ele estava bem porque tinha dinheiro. Tem gente que está todo encantado nessa corrente porque está tudo dando certo. Eu quero ver na hora que chegar as lutas, as rebordosas, se você vai continuar confiando em Deus como a fé abraâmica. Porque a fé de Abraão, ela está pronta para ganhar e para perder. A fé de Abraão, a pessoa está pronta para tudo, porque ela sabe que quem cuida dela é Deus. Amém? E quando ele fecha uma porta, porque ele quer abrir uma melhor. Quando ele permite vir uma luta que você não está entendendo, você confia em Deus. Quando a pessoa possui a fé abraâmica, ela sabe que ela é peregrina na terra. Ela sabe. Abraão vivia de fé em fé, mas Ló não queria ser peregrino na terra, ele era apegado às coisas. Nós estamos aqui de passagem, vamos arrebentar aqui, mas vamos arrebentar muito mais quando partirmos daqui para a nossa salvação. De repente você é uma pessoa que está aqui querendo tantas coisas, e nem o principal você tem, nem conhecer Deus você conhece, nem o Espírito Santo você tem, nem a certeza da vida eterna você tem, mas você quer um bocado de coisa, mas você não resolveu nem o básico, nem o início da fé, que é em primeiro lugar buscar o reino de Deus. Nem isso você aprendeu ainda. Você quer ser abençoado, você quer que Deus faça tudo, você quer que Deus te sirva, mas você não entendeu ainda quem é Deus. Deus é Senhor.
E quando você aprender a colocar em primeiro lugar, você vai ver Ele cuidando de você. Eu tenho uma pessoa da minha família que todo mundo falou: não vá para os Estados Unidos, não arrisque sua vida, não faça isso. Mas não, eu vou para os Estados Unidos, minha vida vai mudar nos Estados Unidos. Não porque os Estados Unidos, não porque os Estados Unidos. Colocou a família em risco, pagou a coiotes, foi de uma maneira clandestina e não conseguiu visto e quis ir a si mesmo. E hoje não aguenta nem ouvir falar dos Estados Unidos, porque só trouxe problema. Voltou arrebentada, lutou muito para entrar nos Estados Unidos. É o sonho de muita gente, mas eu quero que você entenda: a sua vida vai mudar quando você desejar entrar no reino de Deus, nos planos de Deus, na vontade de Deus. Quando você colocar toda a sua força para Deus entrar na sua vida, aí Ele vai dirigir sua vida e vai mudar tudo.